nós tivemos mais tensão ainda escalonada aí na guerra Israel, Estados Unidos versus o Irã, né? Tivemos o Irã conseguindo fragilizar ainda mais o tal do Dono de Ferro, conseguindo atingir uma refinaria no Bahrein sendo destruída por um drone iraniano. Tivemos também ataques que conseguiram atingir estruturas petroleiras no Irã. Então, conta pra gente um pouco dessa atualização aí, Rose. Olha, é interessante como vem se desenhando, como vem ficando claro, a estratégia do Irã, né? Que é uma estratégia de mirar as bases dos Estados Unidos na região. Tem um elemento que entra para, digamos, para auxiliar o Irã, nesse caso, que é o fato de que os Estados Unidos esvaziaram as suas bases e as suas embaixadas nesses países, portanto, criaram um sentimento de desconfiança, né, para os governos, porque os Estados Unidos retiraram a sua gente dali e esses países podem continuar sofrendo ataques sem que os Estados Unidos tenham danos, para além dos danos materiais, né, danos de pessoas mesmo, humano. Então, o Irã foi seguindo essa estratégia ao longo da semana. Depois me parece que fez um aceno justamente para chamar atenção para isso, né, que esses países, eles não têm a ganhar tendo ali bases dos Estados Unidos, que na hora do vamos ver, os Estados Unidos se retiram e os danos, os prejuízos ficam somente para os países. E, por outro lado, a questão econômica. Um parênteses que eu queria abrir sobre essa questão das bases é que os Estados Unidos, depois de 2001, quando eles assumem uma estratégia abertamente imperial, depois dos atentados de 11 de setembro, quem se alia aos Estados Unidos acaba, em grande parte, sendo apenas um ator para auxiliar a estratégia de segurança dos Estados Unidos, sem ganhar muita coisa. Os europeus, isso foi ficando claro com os europeus agora na guerra da Ucrânia, quando eles se engajaram na guerra da Ucrânia e passaram a sofrer com abastecimento energético, principalmente em relação ao gás e ao petróleo da Rússia, ou seja, ficaram com as consequências no colo, obedecendo a uma estratégia de segurança dos Estados Unidos, isso foi ficando evidente, né? Ou seja, os países ali, eles aparecem como aliados, assim como no Golfo Pérsico, assim como os europeus, têm bases dos Estados Unidos, têm presença militar dos americanos, mas na verdade eles são apenas peões dessa estratégia imperial. Eles têm muito pouco a ganhar em ter uma aliança com os Estados Unidos e em oferecer parte do seu território para a presença de militares norte-americanos. Então, essa estratégia do Irã, nesse momento, ali nos países do Golfo, vai deixando explícito isso, né? Esses países não têm muito a ganhar em ceder seu território para os Estados Unidos, e na hora do vamos ver, na hora que o bicho pegou, os Estados Unidos estão esvaziando suas embaixadas, as suas bases, e os prejuízos vão ficar para esse país. Do outro lado dessa estratégia, o outro lado da estratégia iraniana, que é a questão mais do ponto de vista econômico, nós amanhecemos com a semana pegando fogo. Os principais jornais já estão falando, o preço do barril do petróleo chegou a bater $120, se aproximando muito do valor ali do início da guerra da Ucrânia, fevereiro de 2022, que o barril chegou a bater $125. Teve uma movimentação dos países liberais, o que a gente poderia chamar de estoques reguladores de petróleo, aí baixou um pouco o preço do barril, mas mesmo assim, me parece que está sendo negociado agora a $103, o que já é alto. E a gasolina nos Estados Unidos já aumentou para o nível de agosto de 2024. Então, a gente tem essa bomba aí do setor de energia, os países já estão se movimentando, me parece que a China já está querendo, o governo chinês já teria dado uma ordem de não exportar petróleo, o governo da Coreia do Sul já está estudando também colocar um teto no preço do petróleo, e uma movimentação dos países nesse sentido, porque o preço da energia vai subir, o Brasil também vai ser impactado. Então, essa já é a bomba que a semana começa, né? Como diria, o cabaré já está pegando fogo nesse sentido. Esse aspecto do aumento do preço do petróleo, eu acho que ele tem duas consequências fundamentais. A primeira é interna para os Estados Unidos. Eu acho que eu já disse isso aqui, vou repetir para vocês. O Donald Trump, ele se elegeu numa plataforma de campanha com duas promessas fundamentais. Primeiro, baixar o custo de vida dos norte-americanos, né? Essa foi uma das principais queixas em relação ao governo Biden, que o governo Biden não foi bem sucedido nesse sentido, e não enfiar os Estados Unidos em conflitos.
que só serve para matar norte-americanos e que o dinheiro do contribuinte norte-americano vá para o ralo. E aí ele não está cumprindo nenhuma das suas plataformas de campanha, nenhuma dessas duas principais promessas de campanha. Então, o preço da gasolina já aumentou, como a gente sabe, como o preço da energia aumenta, o preço da gasolina aumenta, o preço do diesel aumenta, há uma reação inflacionária e cadeia uma pressão inflacionária sobre todos os produtos de uma economia. Então, e isso internamente, para o Donald Trump, ele deve estar preocupado. Em relação, por exemplo, a essa promessa de campanha que ele tinha, de baixar a inflação nos Estados Unidos, portanto, baixar o custo de vida dos norte-americanos, ela tem até uma relação das promessas que ele fez sobre a guerra da Ucrânia, que ele ia acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas, também para reduzir a pressão no preço do petróleo e o impacto sobre a inflação. Eu acho que o preço do petróleo, ele é o principal sobre o impacto inflacionário nas economias nacionais. Então, isso tinha a ver também com ele não está cumprindo com essa promessa. Agora, sabe o que ele está dizendo? Que o aumento do preço do petróleo é algo muito lateral, que é um aspecto da conjuntura para um objetivo muito maior. Ele vai ter que convencer o seu cidadão disso. As primeiras impressões sobre a guerra com o Irã nos Estados Unidos não são boas. A população norte-americana, acho que estava gerando em torno de 30% a aprovação desse conflito. Agora, um outro aspecto, para além do interno, é em relação aos aliados dos Estados Unidos também. Será que os países, a maioria dos países, incluindo os aliados do Golfo, vão concordar em sofrer danos econômicos e, consequentemente, políticos para apoiar essa empreitada dos Estados Unidos, que parece fazer pouco sentido lógico para eles, inclusive, principalmente para eles, mas até mesmo para os Estados Unidos parece não ter tanto sentido assim, e assim entendem os cidadãos norte-americanos. Por isso que muita gente fala que o Donald Trump está sendo puxado por uma estratégia do Estado de Israel. Eu acho que não é tão assim, mas né, tem esse fator a entrar na nossa análise também. Então, além de ter o preço da energia ter consequências internas nos Estados Unidos, eles têm também uma consequência para os parceiros dos Estados Unidos que vão pensar se vale a pena realmente se engajar nesse conflito, porque a gente está falando aí de interesses capitalistas, de gente que vai perder dinheiro, gente que vai ganhar e gente que vai perder dinheiro. Então, esse é o cenário que nós temos assim, para começar a semana, que é o principal. Enquanto o Irã continua com a sua capacidade ofensiva, o preço da energia subiu. E subiu porque a gente já sabe, eu já falei aqui com vocês, mas não custa repetir, né? Naquela região tá os grandes produtores de petróleo. O Irã controla neste momento, não está 100% fechado, parece ele que há um trânsito ainda de navios chineses e russos, o Estreito de Hormuz, onde passa 1/3 do mundial do petróleo via marítima e 20% de todo o petróleo produzido no mundo. E o Irã tem a capacidade ali, tem esse poder de controlar quem passa ou não. Além disso, durante a semana nós vimos também que o Irã chegou a atacar com drones uma refinaria da Arábia Saudita e uma estação de gás natural liquefeito do Catar. Ali no Estreito de Hormuz também passa gás natural liquefeito. O Catar virou um fornecedor de gás natural liquefeito para os países europeus, depois que eles pararam de comprar gás via gasodutos terrestres da Europa. Então, a Europa também está lascada em vários sentidos, né? Porque o preço do gás também vai subir, e o que você está falando agora não é somente que o preço vai subir, Thiago. A gente está falando agora da restrição da oferta, e de que alguns países que são grandes importadores, eles podem sofrer uma insegurança energética. E os europeus, nesse momento, eu acho que podem ser os mais, de cara, assim, os mais afetados, principalmente com essa questão do gás que parte do Catar via os navios, né, que parte esse gás natural liquefeito. Então, o quadro de abastecimento energético, ele tem ficado muito complexo. Agora, do ponto de vista lá do terreno, né, há mais de 1.000 mortos no Irã, os Estados Unidos estão atacando refinarias, né, centros de combustível. Então, não sei se vocês viram ontem as imagens de Teherã, são assim chocantes, porque digamos que o dia virou noite por conta da fumaça, né, proveniente desses ataques.
e o Irã está sendo atacado com as suas infraestruturas civis. Eles atacaram entre quinta e sexta-feira mais 2 escolas do Irã, que felizmente estavam fechadas, então não teve vítimas, mas estão atacando escolas, estão atacando hospitais, estão atacando a infraestrutura civil, e nesse caso de Teherã, de terem atacado ali um centro de combustíveis, é um crime ambiental também, um crime contra a humanidade. Além disso, o Estado de Israel já registro do Estado de Israel com os ataques ao Líbano, há lá uma contraofensiva do Hezbollah importante, mas que eles estariam usando também armas químicas no Líbano. Então, o cenário também, do ponto de vista humanitário, muito difícil, né, para o Irã e para o Líbano nesse momento.